Alô, Voizilda? Olá, irmão. Tudo bem? Tudo sempre como está, né? A senhora agora no começo me chamou de irmão, Hum, mas a gente entende que para existir uma certa irmandade é necessário existir duas coisas. Então, estaríamos falando em dois momentos, um momento em que existe Deus unidade e a expressão de Deus nesse momento onde pode ser identificada como duas coisas diferentes. e não, para que complicar tanto? É tão simples. Porque... Tem palavra, tem boca para falar. Irmão é só uma palavra. Ah, tá. Poderia ser outra coisa se fosse outro idioma? Ah, Poderia que não tá. desse a noção de dualidade? Sim, Ah, mas a palavra humana é dual. Nós tá bom. nos sujeitamos ao funcionamento do mundo no qual estamos atuando. Ah, sim. Isso quer dizer que a senhora atua em outros mundos? Hum, Sim, né? uhum. Então, para a senhora atuar em mundos diferentes é necessário vocabulários diferentes. Então, eu imagino que a senhora teve que passar por treinamentos ou como que funciona isso? Não, o ser é perfeito. E nessa perfeição está Ah, incluído tudo o que é necessário para a expressão da consciência na dança da matéria. ah, Quando você considera a possibilidade de que existam outros mundos, isso. você deve considerar a possibilidade de que o modo de funcionamento também é diferente. Sim, senhora. Então, vocabulário pertence à estrutura de conhecimento e funcionamento desta humanidade, neste planeta, neste período da dança. Aham, aham. Isto não é universal. Claro, claro. Então, a hora que a senhora se apresenta em outro planeta como um instrutor, por exemplo, a senhora não precisa passar por um curso de uma semana, como veríamos, mas sim a senhora, pela perfeição, é, pela própria perfeição que a senhora compreende e expressa, a senhora consegue então, no momento certo, na hora certa, fazer o que é necessário fazer sem a preocupação que teríamos com este preparo. Vocês também não têm muita preocupação. Bom, vocês nascem, por exemplo, Ah, e é um saber inato a nutrição do corpo, não é mesmo? é isso, é o instinto. Ninguém ensina para vocês estas coisas. E se Uhum. você estiver do outro lado do planeta, você vai se portar em relação ao alimento da mesma maneira. Sim, sim. Aí a gente desliga, eu ligo de lá e continua a gravação de lá. Ô, Voizilda, Sim, nos outros planetas tem tanto problema de tecnologia também? nos planetas onde existe tecnologia, tem problema de tecnologia. Ah, então tá bom. Então não somos privilegiados, né? Não, não. Tá bom, então, olha. Eu parei no sentido de dizer que o instinto que às vezes comanda uma ação ou outra, e a senhora disse assim, vocês também têm isso, e aí a gente citou que pode ser considerado instinto, não é? Mas aí, num nível mais evoluído, seria isso o que podemos comparar com o instinto humano? O que vocês sentem que permite vocês interagir em outros mundos sem ter a preparação, o que chamaríamos de preparação? Não, irmão, não se coloque a parte disso, não coloque o ser humano a parte disso. O humano é a veste. O ser é onipresente e é a raiz de toda manifestação. O ser é perfeito. A consciência, expressão do ser, interagindo com a matéria, expressão do ser, guarda em si tudo que é necessário para essa aqui, dentro da experiência humana, um corpo físico, vocês podem chamar isso de instinto.
que é esta parcela da informação da consciência para a manutenção de uma forma. Assim como há também, para a consciência, a informação da dissolução da forma, da transcendência da forma, de como se servir de várias formas ao mesmo tempo, de acordo com o propósito. Nossa. Então, isto não é uma questão de evolução. A gente já falou antes, várias vezes, sobre essa ideia da evolução, né? Isso. Não, você não vai adquirir isso em um determinado estágio, você já manifesta isso agora mesmo. Maninho? Eu estou aqui. Aí, ok. Ah, que ótimo. Tá bom. Então tá. Ok, então podem continuar aí. Opa. Vó, pelo que eu entendi, a senhora parte de um princípio de que somos perfeitos, mas não agimos na nossa perfeição. Não, entendeu errado. Então. Que então somos perfeitos e existe perfeição no que definimos como imperfeição. Exatamente. As contas perfeito e imperfeito são apenas rótulos que a mente cria para classificar a experiência. O que eu estou aqui tratando com vocês é de um convite. Chega a hora já de aceitar para redescobrir se realmente é. E a possibilidade de estar diante de cada experiência sem a necessidade dos rótulos e das classificações. Certo. Olha, eu vou, antes de continuar aqui esses diálogos seguindo das nossas perguntas, eu vou ler algumas questões que nos mandaram. Muitas pessoas querem que eu agradeça a senhora em nome delas. Eu não vou citar o nome de todas, mas a senhora aí fica aí com um abraço de todos, pela senhora estar vindo, respondendo todas as nossas questões, elucidou muita coisa para muita gente, e muitas dessas pessoas retornaram, disseram, olha, Jefferson, peça para a avó Isilda voltar nesse assunto, quem sabe ela não explica de um outro jeito, a gente não entende melhor. Eu vou fazer isso agora, tudo bem? Sim, vamos lá. Então tá. Olha, sobre o propósito da criação do universo e das consciências encarnar. Peça para ela se expandir um pouco nesse assunto. Qual que foi o propósito da criação do universo e das consciências encarnarem, tomar um corpo físico? Primeiro você tem que considerar que a criação do universo, ou a emanação de universo, só tem a ver indiretamente com a encarnação. O universo é muito mais amplo, infinito mesmo, em relação à pequena fração da experiência que é concernida pelo processo de encarnação. O propósito da criação do universo. O universo não é criado. Porque para que o universo fosse criado, seria necessário um agente criador exterior e pré-existente ao universo. Isso Sim. não existe. Não existe, no caso, Deus, não é? Mas não tem Deus. Não tem esse... Esse Deus aí é a imagem e semelhança do ser humano. Isso. Semelhança da mente. Que se considera separado e exterior a coisa que manifesta. Mas, enfim, retornemos ao universo. Vamos. É muito amplo. Vamos ver se a mente suporta, né? Vamos. O universo surge e o universo desaparece. De onde e para onde, na unidade não há resposta. Ele surge da unidade e desaparece na mesma unidade. Além disso, não há o que possa ser dito. Isto precisa ser aceito, interiorizado. E é uma vivência que é única e se refere ao processo da alma unicamente. Isso não pode ser colocado de fora. Todos os seres que se aventuraram a falar sobre estas coisas, falaram só bobagens. Mas tudo bem, no mundo de bobagens, uma a mais, uma a menos, não faz diferença. Né? Tá certo. Claro.
Propósito da manifestação de universo, ora, é a manifestação do universo. Imagine, está lá, está aqui, está em todo lugar, este ser perfeito. Surge o universo. É a dança, é a brincadeira acontecendo. Imagine que você não se pergunta por que quando você mexe o corpo, o vestido se move, mas você não usa vestido. Quem usa vestido, por exemplo, né? Isso. Pergunta por que o vestido se mexe quando se movimenta o corpo. É uma consequência natural, espontânea. É da natureza do tecido se mover quando se aplica um movimento. É da natureza da matéria, da surgimento, a experiência quando o ser nela se move. Sim, senhora. Aí vamos lá para a encarnação agora. Vamos dar esse salto quântico. Eita, palavra bonita. Eita. Para baixo, né? Da manifestação de universo, e dentro da manifestação do universo, de repente, como quem não quer nada, aparecem planetas. E aparece essa parcela da experiência que se refere à encarnação. A consciência assume uma alma, se manifesta por meio de uma alma, e então encarna para olhar as coisas de fora para dentro. Bom, dentro da experiência da encarnação, como se isso já não fosse experiência suficiente, neste ciclo da manifestação deste universo, veio o impulso de experimentar esquecimento. E aí estão vocês aqui, estivemos nós aqui, experimentando o esquecimento. Mas como tudo que começa termina, o esquecimento também tem o seu fim. E isto é o que muitos seres vivem hoje, o fim do esquecimento. E que todos os seres viverão, inevitavelmente, inexoravelmente, o fim do esquecimento. Propósito. Está aí, propósito. Tá aí o propósito. Agora, a senhora falou, vamos ver o que a gente filtrou aqui. O universo foi criado basicamente por uma razão que não pode ser explicada? Não, porque não existe. Porque não existe uma razão. Isso. Exatamente, não existe uma razão. Razão se refere, razão, motivo, causa, se referem ao funcionamento da mente. Isto é muito importante, que vocês que estão ouvindo assimilem de uma vez por todas. Não tentem colocar o funcionamento do universo dentro da caixinha de funcionamento da mente. E isto é o que gerou toda a, como é que se diz? Toda a alucinação dessa experiência. Perfeito, muito perfeito. A mente é uma ferramenta perfeita de alucinação. É a droga mais potente que já foi criada nesse universo. Tá. Então, não tem propósito nenhum. Então, quando a gente fala foi vontade de Deus, estamos falando de um Deus que nós mesmos criamos. Isso só é uma forma de, dentro do vocábulo humano, reafirmar a aceitação. É só isso. Então tá. É uma forma infantil de expressar. Ou simples também, dependendo de quem emite. De expressar esta aceitação. Esta ciência interior inata de que tudo é porque é. E não porque tem que ser. Tudo é porque é. Aí dizem, foi a vontade de Deus. Ué. Mas a senhora, se eu falar, olha, Voizilda, quem é que criou a senhora? A senhora vai dizer, fui eu mesma. Não. Não fui criada. Entendi. Por quem fui criada? Não precisa saber. Ou não tem como saber. Não, é porque não tem o que saber. Essa é a diferença. A mente continua insistindo na sua caça ao conhecimento, como se o conhecimento fosse essa gema preciosa, como se o conhecimento fosse esse animal de carne saborosa, e não é. É doce na boca,
mas no estômago é amargo como fel. Já disse um outro irmãozinho lá atrás essas palavras. Muita gente, muito pouca gente compreendeu o que ele queria dizer com isso. Mas, enfim, o conhecimento não é essa gema tão preciosa que a mente acredita ser. É importante compreender que não há o que saber. A verdadeira sabedoria é a que se é, não a que se compreende. Certo. E entendi. Olha, e a outra parte era o seguinte: o propósito das consciências encarnarem era então só para deixar de ser o todo e passar a ser aquele que esqueceu de quem é. Não. É porque a matéria, dentro do desenvolvimento da dança, neste período particular de manifestação, chegou nesse estado em que a matéria esqueceu esta unidade. Assim como o vestido se move quando o corpo se movimenta. Claro. Em seu movimento eterno, num determinado estágio deste movimento, coloquemos aí dentro de um parâmetro mental para facilitar a compreensão, teve como resposta da matéria um estado de ignorância. A consciência encarna, assume forma, se liga intimamente à matéria para nela realizar a ciência do ser e assim redimir a matéria ignorante. Este é o propósito da encarnação. A matéria ignorante, só que a matéria, avó, ela só é um instrumento de um espírito perfeito, segundo a sua visão. Não, segundo a minha visão, não. Segundo o que você compreende da minha visão. É isso mesmo. E aí, como é que... Porque a matéria ignorante... A matéria, para mim, por exemplo, uma pedra é só organização, é uma matemática feita para cumprir o propósito ao que foi criado. O corpo humano é uma matemática feita para cumprir o propósito para que foi criado, que é de hospedar o espírito na sua evolução rumo à perfeição de Deus. Muito bonito. E aí? E aí, o que eu estou entendendo da senhora é o seguinte: a senhora faz uma distinção entre o espírito, ou seja... Entre o espírito não, porque lá na nossa primeira conversa, nós determinamos que dentro das nossas conversas, espírito seria sinônimo de perfeição inerente a todas as coisas. Lembra lá? Lembro, realmente. Não existem espíritos, mas um único espírito? Realmente. Pois então, na minha visão, não existe nenhum espírito separado do outro encarnando. Espírito nem encarna. Não tem nada a ver com isso. Espírito sustenta tudo o que é. O grande espírito sustenta tudo o que é. Espírito. Encarna é a alma. A construção da consciência, adaptada para um determinado campo de experiência. Esse campo de experiência seria, então, no que as pessoas chamam de corpo mental e astral? Bom, esta experiência de encarnação neste planeta, que é um planeta que abrigou justamente a experiência da ignorância, esta organização particular da matéria, que nós chamamos de ignorância, claro, desvinculando esta palavra de todo o conceito objetivo que a mente humana dá aí. Enfim, a experiência de encarnação neste planeta implicou na organização da matéria para gerar ferramentas que pudessem ser utilizadas para se entrar em contato com determinada realidade de mundo. O que você chama de corpo mental e corpo astral são apenas algumas destas ferramentas.
uma organização da matéria, que no caso da mente, lhe permite lidar com conceitos, ideias, como se diz, crenças em separado, unindo uma coisa a outra para produzir outra crença. E no caso do corpo emocional, é esta ferramenta, esta organização da matéria, que a alma usa para, então, entrar em contato com a corrente de impulsos e estímulos que vem de fora. Justamente porque a mente já permitiu, então, que houvesse um fora e um dentro. Então, as emoções são o funcionamento da própria mente. Resumindo. Experiência dual, separação. Mente e emoção são ferramentas que lhe permitem existir momentaneamente dentro desta estrutura de realidade, onde faz sentido estar separado, onde faz sentido haver uma coisa e outra coisa. Então vamos dizer assim. Pode falar. Não, pode continuar. Vamos dizer assim, tem um Paulo escutando a gente. O Paulo, ele é uma alma. O espírito não encarna, o espírito é o todo. A alma encarna. Então, quando a alma do Paulo encarnou, ela encarnou simples, ignorante, sem o conhecimento de todas as coisas. A alma, sim. Não é assim que estamos? Então, agora estou entendendo. E depois que essa alma encarnou, ela passa pelo processo da encarnação para... e com vários propósitos, esquecer, mas a gente entende que veio como missão, como prova, como expiação, viver nesse mundo para acumular suas experiências, a alma. Então, a hora que o Paulo voltar, desencarnar, ele vai continuar sendo alma? Como é que é o processo de você desencarnar e voltar a ser espírito? O que tem que alcançar um certo patamar de evolução, não tem? Não. Eita. Claro, porque daí ele vai deixar de ser alma e vai começar a ser espírito. Não. Eita. Se o espírito sempre é, como é que vai deixar de ser para ser depois? Vamos. Então, hora que a alma é criada, o que é criado? Uma experiência para o espírito. Vamos lá, vamos silenciar um pouquinho, vamos devagar. Vamos lá. Vamos. O ser se movimentou, a matéria deu forma a vários tipos de experiência. Numa destas experiências, a matéria estava organizada dentro do que nós chamamos de ignorância ou esquecimento. Bom, aqui você percebe isso, né? Que a planta está separada da pedra, que está separada do animal, que está separada da planta. Isso. Perceptualmente, pelo menos, isto é assim. A matéria está se organizando num modo de discriminação. Tá. Certo? Isso. Assimilado? Muito bem. Isso. Bom, o propósito da consciência ao encarnar é conduzir esta experiência de esquecimento de volta ao estado de lucidez, ao estado real de unidade. Assim como você pode talvez compreender que nestes outros formatos que a matéria deu para outros tipos de experiência, consciências encarnaram para desempenhar outros propósitos. Como, por exemplo, hoje, neste planeta, nós temos algumas famílias estelares que estão a serviço das almas encarnadas aqui para sustentá-las no propósito de sacralização. Então, estes outros irmãos e irmãs, estes outros percebedores, encarnaram com este outro propósito, não de reconduzir, de conduzir a matéria de um estado de ignorância para um estado de lucidez, mas sim para sustentar o processo que os seres que estão encarnados aqui desempenham ao levar a matéria de um estado de ignorância para um estado de lucidez. E assim como há muitos outros propósitos, em outros formatos de experiência. Então, a
A alma é este corpo, é este veículo que a consciência plena usa para se localizar dentro de uma experiência. Sim, porque a consciência é perfeita, plena, absoluta, onipotente, onipresente. Dentro da experiência de esquecimento, a localização espacial e temporal. A alma permite que a consciência acesse essa estrutura de realidade. Que no caso deste planeta implica também no esquecimento do que se verdadeiramente é. A alma guarda em si a completude, a plenitude, porque ela é perfeita. E a partir da alma, a consciência projeta ou organiza formas para que ela possa entrar na experiência, compreendendo e funcionando de acordo com as leis que regem aquela experiência. O que você chama de Paulo é apenas o nome que se dá a uma forma, a uma destas projeções da alma. Quando esta forma é dissolvida, o Paulo deixa de existir e permanece apenas a alma. A alma preenchida por esta consciência plena. Tá. A questão é que parece que esta alma está evoluindo ou vai para algum outro lugar, é porque a alma ficou muito tempo aqui, né? Se serviu de muitas formas aqui dentro. Ou seja, ela nunca abandonou verdadeiramente a identidade. Porque ela só abandona a identidade quando ela integra a identidade nesta unidade que ela é. Este é o propósito da alma, este é o propósito do percebedor, sacralizar a matéria que ele anima. Tá, conduzir a experiência de esquecimento ao estado real da unidade. A questão é que vocês compreendem aqui, a mente compreende aqui, esquecimento e unidade por conceitos já formados pela própria mente. E isso seria, na verdade, pular de um lado do outro da linha dentro do mesmo quarto. Tá. O que nós estamos falando aqui, irmão, é de um reposicionamento da própria consciência encarnada. Não é de modificar o comportamento da identidade, não é de melhorar a expressão da identidade. Nós estamos falando de um processo que se refere ao percebedor, à alma. A identidade é apenas a casa, é apenas o veículo, ao mesmo tempo que é também a matéria-prima desta sacralização. Tá. Então a alma é o corpo, o veículo que a consciência usa para se localizar dentro da experiência. A alma não é o corpo físico. É um corpo, é um veículo. Veículo, isso. Que a consciência usa. Então, o Paulo é um veículo que a alma tem. Não, uma projeção dessa alma. Exatamente. Então, o Paulo é uma projeção dessa alma. Olha que interessante. Então, se essa alma projeta o Paulo, ela pode projetar também o Jefferson, a Sônia, o Lennon. Não pode? Porque daí já estamos querendo... É isso que estão fazendo. Então, uma alma pode ser o que a gente chama de mônada. Pode? Não sei o que você entende por mônada, né? Mas... Não, mas mônada é, tipo, vamos dizer assim, até onde eu entendo, uma alma que se divide em 12, que se divide em 12, depois se divide, sei lá, uma ideia meio louca assim, entendeu? Isso daí pertence a uma determinada escola de pensamento. A senhora Vamos pegar conhece, só né? a palavra mônada, só a palavra mônada. Tá.
a palavra mônada tem sua raiz na mesma raiz antiga que deu origem à palavra átomo. A menor partícula de um conjunto que guarda em si a informação de todo esse conjunto. Nesse sentido, a alma, sim, a alma é uma mônada. A alma é o átomo raiz de todas as encarnações, a alma é o átomo raiz de todas as identidades manifestadas. Nesse sentido, a alma é uma mônada. Se ela se subdivide em 12, em 49, em 144, aí é uma questão de matemática da mente, porque, bom, se a gente for contar quantas encarnações cada um teve, vamos passar aqui a noite inteira, né? Tá. Então, simplifiquemos. Tá. Vamos. O propósito da alma é sacralizar a identidade que ela manifesta. Pronto. Simples. Precisa mais se debater. Mas só que quando é muito simples, fica difícil de entender. Então não entenda. Então não entenda? Hum. Não, mas a gente precisa do entendimento para ter melhores pontos de referências com os quais agir na matéria de forma saudável espiritualmente, para que possamos reservar para nós mesmos um futuro melhor no mundo espiritual. E você ainda acredita nessas coisas? Futuro melhor onde? Olha, o que é um futuro melhor? Um futuro melhor, por exemplo, a perfeição que a gente aprende para os espíritos é a felicidade suprema, que significa o conhecimento de todas as coisas, o não esquecimento, de repente a reinserção Sabe o que a gente quer fazer, vó Isilda? É enfiar a identidade que foi criada para ser sacralizada pela alma lá no espiritual. Que nem existe, só para relembrar, né? Então, porque é só uma projeção, né? O Paulo, ele é só uma projeção. Para a senhora, ele não existe. E o mundo espiritual também é só uma projeção do Paulo. E o futuro melhor só é uma projeção do Paulo. E a perfeição é uma projeção do Paulo. Então, e o Paulo vai fazer o quê? É uma projeção do Paulo. E o movimento aparente da imperfeição para a perfeição também é a projeção do Paulo. O processo da alma é quando Paulo é abalado profundamente e no Paulo a consciência na alma realiza a ciência do ser, eternamente perfeito e em imutável perfeição. Mas e qual que é o objetivo? Qual que seria, então, a motivação de uma pessoa fazer o bem ou fazer o mal aqui na Terra encarnada? Há muitas, desde o egoísmo até uma crença firme de que com o bem ela vai conseguir um futuro melhor, ou simplesmente motivo nenhum. É apenas um instinto se manifestando. Vó, a gente ouve falar que a luxúria é o apego e valorização extrema, vó, aos prazeres carnais, que é um pecado capital, tipo a sexualidade, a sensualidade, e desrespeito aos costumes. Nós temos um nome bem bonito que chama lascívia, lembra? Então essa é a luxúria, é um dos 7 pecados capitais. Se é um pecado, a gente foi ensinado que, obviamente, quando você pratica uma coisa dessa espécie, você está indo contra as leis de Deus e você, antes de estar avançando o seu espírito, porque o espírito, segundo o que a gente entende, não regride, você está fazendo ele deixar de crescer. Na nossa conversa, a senhora já explicou, o espírito não cresce, não evolui. Então, qual que é o propósito, motivação da gente de não ser guloso, avarento, essas coisas aí? Quando você se dá conta de que gula, avareza e luxúria são apenas medições arbitrárias da experiência, você não está mais limitado por essas coisas. Tá. Irmão, a problemática é que a mente quer continuar julgando a ação. E o processo de sacralização não tem a ver com o julgamento da ação. Tem a ver com
a dissolução do julgamento da ação, justamente. Tornar sagrado toda a ação. Bom, se a pessoa faz sexo 5 vezes por dia, isso é considerado luxúria? Apego aos prazeres carnais, materiais. Quem tem o direito de julgar? Quem está medindo a quantidade de identificação aí? Bom, se tem um corpo, e o corpo é dotado com, órgãos reprodutores, palavra bonita, né? Órgãos reprodutores. Mas que educação mais hipócrita, não é mesmo? Vamos ser sinceros aqui um pouco. Vamos. Bom, se tem lá o pênis e a vagina, tem também ali o impulso para fazer o sexo, e tem o corpo para fazer o sexo, por que não vai fazer o sexo, horas? Não é que não fazer. Não é não fazer, é o apego e valorização extrema aos prazeres carnais. E você acha que o celibatário não tem um apego e uma identificação extrema aos prazeres carnais? Tem. Tanto que é celibatário. Porque se não fosse apegado, não precisaria de abstinência. Uma coisa completamente diferente é se ter a lucidez do que está sendo expresso naquele momento e aceitar isto como perfeito. E aí, o corpo que faz sexo 5 vezes e o corpo que não faz sexo nenhum, um não é melhor do que o outro. Os dois modos de expressão são sagrados. Bom, então vamos tratar disso um pouco. Olha, a gente sabe que quando a gente aprendeu que quando a gente lida com determinada vibração, aquela vibração, ela se mistura com a nossa. Então, é por isso que a maldade, como aprendemos fisicamente, nos causa um peso espiritual no nosso espírito, e a bondade nos deixa mais leves, entendeu? Olha, isso daí só deixa o emocional mais leve e deixa o emocional mais pesado. De forma que o comportamento da identidade diz respeito ao conforto da identidade. Isto não está errado. Não estou falando contra isso. Não estou aqui fazendo a apologia da violência, não estou aqui fazendo apologia da indiscriminada ação. O que eu quero deixar claro é que se você faz sexo 5 vezes por dia ou você não faz sexo de jeito nenhum, o espírito não tem nada a ver com isso. O espírito é perfeito e ele sustenta ambas as expressões. O espírito, mas a alma... A alma também não tem nada a ver com isso, não. O que a alma está fazendo ali é, na experiência de fazer sexo 5 vezes por dia, tornar cada uma destas experiências sagradas. E na experiência de não fazer sexo de jeito nenhum, é tornar esta experiência sagrada também. Isto concerne a alma. O resto é ideia que a mente cria para manipular, para controlar, para produzir sofrimento, para produzir julgamento, para limitar a ação social, cultural, política, religiosa. Então vamos falar da avareza, que é o apego ao dinheiro de forma exagerada. Vamos fugir da luxúria, que é um assunto meio polêmico, né? Não, mas é que o dinheiro também todas elas são. Tipo o apego, você vai, eu quero dinheiro, eu quero coisa material, eu sou apegado a coisa material, eu quero acumular riqueza e vou passar por cima de todo mundo para eu ter o máximo possível. Quanto mais gente eu fizer sofrer, melhor. Então, olha só, fiz um montão de gente sofrer, usei o dinheiro de forma egoísta, material, e agora eu vou responder por isso. Então, pelo menos, quem que vai responder por isso? O Paulo vai responder de alguma forma. Sim, o Paulo. Agora... Aí, se o Paulo tem um pingo de inteligência, e se o Paulo quer ter uma vida tranquila, ele vai evitar essas coisas. Mas a alma não está nem interessada com o que o Paulo quer ou não quer. A alma está aí para sacralizar cada faceta da experiência. Entendi. É por isso que alguns instrutores nossos dizem, vocês vivem como humanos e não como espíritos encarnados. Seria, então, o Paulo buscando
é o conforto, a satisfação do ego, enquanto a alma não está nem aí para essas coisas. Essa busca do Paulo É. é governada pelo propósito da alma. O Paulo acredita que quer alguma coisa. Hum, Este querer é movido pela alma. olha. O Paulo acredita que odeia e mata. Isto é movido pelo propósito da alma. Uhum. Perceba, a alma não está regida pelos mesmos parâmetros de bem e mal, nos quais o Paulo acredita. A ação da alma é certeira, direta. Para a alma, tudo é sagrado. E o propósito da alma é realizar esta sacralidade aqui, no Paulo. O processo de despertar é quando o Paulo começa a acordar para isto. Ou seja, quando a matéria que constitui o Paulo consegue acolher em si esta lucidez. Ah, entendi. Só que daí, a hora que o Paulo despertar, ele deixa de ser Paulo. Ele morre. Porque aquela identidade deixa de existir. Não, a identidade é sacralizada. Tá. A senhora quer, por favor, lembrar a gente a sua definição de sacralizado? Bom, a matéria está nesse estado de esquecimento, né? Isso, Ora, isso. de modo que quando a consciência encarna, para a consciência automaticamente faz sentido se alimentar, a ter prazer, sentir dor, tudo isso vem junto no pacote. É. Quando a consciência realiza na matéria a unidade, a perfeição que ela é, a matéria então desperta para esta perfeição. E a identidade aqui, que é esse produto da união da consciência com a matéria, então expressa esta mesma lucidez. A prazer e a dor. Continuam havendo rótulos aí se houver uma mente. Mas não há mais identificação com estes rótulos. A liberdade destes rótulos. A liberdade daquilo que limita a experiência, que cesseia a experiência. A sacralização da matéria é a realização da perfeição do ser na própria matéria. A matéria, então, recobra sua capacidade de ser responsiva a estímulos que partem da consciência plena. Tá certo. Nossa, mas às vezes fica tão simples que é difícil da gente se permitir a dizer, olha, mas se é tão simples assim, como é que eu não entendo? Por Quem é que 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 a não senhora, entende? Quem é que não entende? a senhora acha que quem não entende é o Paulo, que é essa identidade, não É é a a mente. alma, é É a a mente que mente. não entende. É. A identidade, animada aí pela alma, porque não existe uma diferença substancial entre esta identidade e a alma. Ah, não A alma, existe. então, através das experiências, recobra esta lucidez, de que a mente não entende. Isto não me limita. A mente não entende. Isto é natural, isto é perfeito. Tá. É igual eu dizer, estou vestindo aqui a minha roupa, ela não entende muita coisa, mas serve o propósito para que foi criada. Muito bem. E agora, voltando na projeção do que a gente falou sobre a mônada e o Paulo ser uma projeção da alma, e se a gente definir a alma como mônada, então essa mônada, ela tem várias projeções e todas aquelas experiências estão voltando para ela. Se houvesse uma distância entre um polo e outro, Uhum. a alma está aqui em contato direto com essa experiência. A alma. Tá. Não há uma distância aí. Tá, não há uma distância. A alma está aqui. Mas eu queria saber assim, por exemplo, eu sou o corpo. A minha roupa é o que eu utilizo
para a sacralização da matéria, para a consciência entrar, tipo, para conduzir a experiência de esquecimento ao estado real da unidade. Então eu uso essa roupa que é a projeção chamada Paulo. Não é assim? Eu sou a alma. Eu uso essa projeção chamada Paulo para sacralizar a matéria. Perceba aqui uma coisa. Vamos lá. A identidade é a entidade psicológica. Tá. Tudo bem. Então, quando você diz que o Paulo é a roupa, aí é um certo desnível de comparação e analogia. A analogia aí ela não funciona muito bem. Tá? Porque enquanto que a roupa não reclama do calor, quem reclama do calor é você, quem reclama do fogo é a entidade psicológica, não é o corpo. Então vamos dizer que a roupa ela tem um atributo de ser uma entidade psicológica que tem o arbítrio de dizer que está gostoso ou não está gostoso, tem essa identidade, esse funcionamento especial. Vamos dizer que a alma é a semente da divindade. Vamos dizer que a identidade é a semente na terra. Vamos dizer que a terra é o corpo. Tá. A alma, semente da divindade. E depois? Aí a alma é jogada na terra. Tá. A terra é o corpo. A alma encarnou. A identidade é esta relação. É esta relação entre a semente e a terra. Que vai produzir divindade. Que vai produzir o quê? Divindade. Divindade? Não. Vai produzir, vai permitir a experiência da consciência, aquela experiência localizada. Não, vai produzir divindade mesmo. Mas produzir uma divindade? Uma divindade não. Divindade apenas, sem artigo. Sem Então... limitação. Tá. De número, gênero e grau. Tá. Produzir divindade... Bom, se eu vou produzir alguma coisa, porque não tinha antes. Não, você não vai produzir nada. Então tá. O que... Você é a terra. Tá, eu sou a terra. A minha como é que não tinha identidade... divindade? Se a semente da divindade, como é que não tinha divindade antes? Então, mas se já tinha, para que produzir? Pois é, exatamente. Por quê? Aí está uma boa pergunta. Vamos usar a mente. Se já tinha divindade, por que a gente vai produzir divindade? Tipo... Pois é, se já tem 5 palmeiras, por que vai plantar uma semente de palmeira para produzir outra palmeira? Se já tinha palmeira. É porque onde parecia não haver palmeira, vai aparecer palmeira. Onde na matéria parece que não há divindade, a produção da divindade, essa é uma palavra que eu escolhi aleatoriamente, tá. Ela vai fazer a expressão da divindade, mostrar que há divindade onde parece que não tem. Tá, e daí... Assim, a matéria redescobre sua capacidade e sua unidade e sua... como que se diz quando uma coisa é igual à outra? Sua igualdade à divindade e à consciência também. A consciência está consciente. Algo que ela faz muito bem, né? Ser consciência. Está consciente da divindade. A matéria está inconsciente da divindade. A consciência depositária da divindade se une à matéria para produzir divindade na matéria e assim a matéria se dá conta de que também é divina. Mas a hora que ela se der conta, ela vai deixar de ser matéria. Não. Não vai? Não. Ela só não vai ser apenas matéria. A dificuldade aí é que você está aplicando uma identidade psicológica à matéria, né? Algo que ela não tem. Quem tem a alma. Não. A identidade psicológica é esse filtro entre a alma e a porção de matéria. Claro. A semente da divindade e a terra que é o corpo. Agora, e se eu lhe disser que a alma também é matéria?
Daí a senhora vai complicar tudo. E se eu disser que o espírito também é matéria? Daí eu vou ver tudo como uma unidade se expressando de forma diferente. Exatamente, é bem isso daí. Pronto, simplificou. Aí tá aí, ó. Tá. Tá a mesma coisa se manifestando de formas diferentes. É, Aí a mente chama uma coisa de espírito, chama outra coisa de alma, chama outra coisa de matéria. A é. alma está unindo estas duas coisas. Porque a matéria aqui acredita que o espírito não é ela. A alma vem para mostrar. Olha, perceba a matéria. Eu sou matéria, eu sou espírito. Você também é espírito. Perfeito. Perfeito? É. Porque cumpre o papel para o qual foi criado. Esse podia ser um mantra, né? O mantra da voz Hilda. A senhora gostaria que a gente ensinasse as pessoas assim como o mantra da voz Hilda? É perfeito porque cumpre o papel para o qual foi criado? Não, não acho nada. A senhora não acha nada. Tá certo. É só brincar. Mas, não, tá certo. Se Mas fosse olha... fazer alguma coisa, bom, fica feliz com essa ideia. Então, agora, vamos dizer, então, a hora que a matéria é sacralizada, o Paulo continua existindo. Bom, isso depende, né? Hum, A entidade psicológica pode permanecer aí na experiência de encarnação porque a alma continua em serviço. Se não é mais necessário o serviço da alma neste mundo particular, então a estrutura psicológica é dissolvida e a alma, bom, já contém em si a quinta essência desta identidade, desta estrutura psicológica. que isso, vozinho da alma? A consciência, a identidade da pessoa é dissolvida. Se a identidade do Paulo for dissolvida, é como se ele nunca tivesse existido. Mas nunca existiu. Que Existiu isso? para quem? Ele existiu para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de dentro, ele nunca existiu. Nossa, mas isso é muito... É uma forma... É como se dissesse, olha, as suas vidas só servem para que a consciência tenha essa viagem da experiência do esquecimento e esse retorno ao estado real da unidade. E você, todas as vidas que Não você é como viveu... se fosse, não. Não é como se fosse, não. É exatamente isso. Que isso, Eu Rosilda? não sei por que você fica tão espantado, porque você acreditou até metade da sua vida de que você foi criado por um Deus e a sua criação era para provar o amor desse Deus. Quando esse Deus permitiu que você caísse em pecado e para provar o seu amor, ele lhe resgata. Isso sim é espantoso. Mas olha, eu acho que o que eu pessoalmente acreditei foi um pouquinho melhor, às vezes nem é tão melhor, mas olha, é o seguinte, eu acreditei assim, e ainda agora com os seus pensamentos eu terei que refletir bastante, mas olha como que é. Deus cria os espíritos, olha que lindo, simples e ignorante. Ele envia num planeta onde ele, na sua forma simples e ignorante, vai adquirindo experiência e as suas escolhas vai permitindo que ele, então, viva o polo negativo, ou o polo positivo, ou o equilíbrio. Conforme ele vai acumulando essas experiências, sua vibração vai se elevando e ele vai, então, se permitindo estagiar com outros irmãos em outros planetas, e planetas mais evoluídos, passando no planeta de prova e expiação, para um planeta de regeneração, e depois para os planetas mais felizes, conforme a sua evolução, a evolução adquirida em cada encarnação. Olha que bonito. Então, a hora que ele fala, então, mas qual que é a felicidade do espírito? Qual que é o objetivo? O objetivo é chegar até Deus, o conhecimento de todas as coisas, a felicidade suprema, aonde está no seio de Deus. Então, faz sentido para nossa mente esse progresso, essa evolução progressiva que nos proporciona elevação intelectual e moral, relacionamento com seres que estão em níveis inferiores e superiores. Se nos relacionamos com os inferiores, ensinamos. Se nos relacionamos com os superiores, aprendemos. Só que a hora que a senhora vem e diz, mas
O espírito é perfeito, vai evoluir para onde? É só uma experiência, daí quebra tudo isso. Irmão, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Vai lá, vai lá. Essa caminhada toda que até me deixou um pouco cansada, aí evolução para evolução e para mundo que espia e que mata e depois que dá vida de novo. Isso depende de quê? Isso depende de o espírito escolher o bem em oposição ao mal, certo? Isso, elevar-se intelectualmente e moralmente. Bom, pois é. Se esse Deus aí fosse tão amoroso, por que ele deixou criar a possibilidade de que houvesse fracasso? Ah, sim, porque com as suas escolhas você aprende responsabilidade. Mas ele já não saiu, não foi de Deus, esse espírito aí? Foi, mas só que... Qual a razão de dar essa volta toda para voltar para o lugar que já estava? Para criar uma coisa única que não existia antes. Porque é o quê? Uma coisa única é um espírito que viveu milênios e milênios com suas próprias escolhas, e aí então ele foi e voltou para Deus com todas essas experiências. Olha que lindo. Mas Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Sim. Então ele já não sabia de tudo isso que o Espírito vai contar para ele? Sim, ele sabia. E, então? Mas agora tem um Paulo ali no meio, que é único. Para Deus dizer assim, eu sou Deus e tu é o Paulo. Eu sou Deus, isso mesmo. Eu sou Deus, você é o Paulo, que aí quando você chegar lá você vai ver que é tudo uma coisa só que você, a sua consciência... Não, deixa eu lhe contar um segredo. Eita. Tá vendo esse Deus aí? Ah. Esse Deus foi quem criou essa experiência, porque tudo isso que você está contando aí é a experiência do esquecimento. Tudo isso daí é a experiência do esquecimento. A ideia genial, você quer saber, né? Você perguntou lá qual era o propósito da encarnação. Claro. Qual a ideia genial desse cara aí, ó? Foi este irmãozinho aí que teve essa bela ideia. Sou Deus agora, vou criar aqui espíritos para que eles encarnem e voltem para mim para me contar como é que foi. Pronto, tá aí a experiência da encarnação. A alma é Deus. Desse cara, a senhora quer dizer que tem outros caras? Tipo... muitas caras, né? Muitas caras. Então tá bom, Vaizilda. Olha, a senhora nos deixou aí muitas coisas para podermos refletir. Eu peço aí que a senhora perdoe as canseiras que lhe dei. Não foi com a intenção. Mas realmente quando notamos, por exemplo, voltando um pouquinho ainda nesse assunto, que se dessa forma Deus que criou o espírito deixou ele fazer as coisas, mesmo que ele sabia, mas ele criou uma coisa que foi única e aquela coisa continua existindo. Qual seria o propósito das encarnações e de eu ter várias encarnações se chega num momento a consciência da sua individualidade, toda aquela bagagem é apagada? Tá, então me diga aqui uma coisa. Quando o seu espírito voltar para Deus perfeito, ele vai continuar alimentando emoções destrutivas? Não. Pensamentos destrutivos? Não, ele vai saber que existe... Luxúria? Não, calma. Só responda sim ou não. Tá, luxúria, apego, inveja? Não vai alimentar. Não. Tudo isso não vai ser apagado? Não vai ser apagado, porque está no perispírito dele. Não, vai estar no perispírito dele como uma vida que ele viveu há muito tempo. Vai continuar, então ele vai continuar sentindo inveja. Não vai mais sentir isso, mas ele vai saber que ele já passou por isso. Foi uma experiência que ele teve, como Paulo, na vida tal. E imagine que quando você passar para o mundo aí de o que mesmo que vem depois da prova? Da prova, o mundo de regeneração, Vaizilda. Quando você estiver no mundo de regeneração, você acha que você vai continuar acreditando nessas mesmas coisas? Que você vai se servir dos mesmos conceitos? Se há evolução... a estrutura de conhecimento que você tem é imperfeita, né? Isso. É infantil. O que vem depois disso vai ser a mesma coisa? Você acredita que o espírito vai chegar perfeito para Deus, carregando consigo a inveja, a luxúria e o Paulo?
Isso não é perfeição? Isso não é evolução? Isso é ilógico até para a sua mente, meu irmão. Aham, aham. Não, o espírito, por exemplo, no mundo de regeneração, ele vai recomeçar a se integrar naquela sociedade e o perispírito dele vai guardar toda a informação das outras vidas. Ele não vai expressar ali, senão como facilidade para determinadas coisas. Então ele vai crescer naquela cultura e mais uma experiência. Quando ele voltar no mundo espiritual, então ele tem a experiência como Paulo e como esse espírito desse mundo de regeneração. E assim vai indo. Então fica tudo gravado no perispírito dele e ele não vai manifestar. Então, ó, quanto mais ele vai se elevando, mais ele vai se depurando das suas imperfeições. Ele vai chegar em Deus, um espírito perfeito. Ele não vai manifestar nada disso, mas ele vai entender que existiu o Paulo, que existiu a encarnação tal, e ele não precisa expressar nada disso. É assim. Muito bem, então. Me parece um modo de funcionamento muito inteligente. A senhora já tinha ouvido isso em outro planeta? Acho que não. Não. É um modo inteligente. É muito inteligente. Mas me parece que o da senhora é até mais fácil. Não, o meu não é mais nada. Como a senhora define o meu e o da senhora? A diferença básica é essa. Enquanto você tem um, eu não tenho nenhum. Entendi. Tá muito bom. Isso que o meu parece mais fácil. Ué. Porque não tem nenhum. Mas no seu, se uma pessoa faz o mal, só vai ser desconfortável para a identidade daquela pessoa, né? Pro Paulo, não vai para... No meu, não. É porque você não tem nem... Até que se prove o contrário, quando você mata, quem sofre a consequência do assassinato é o seu corpo. É a identidade que você acredita ser. Então, quem sofre o karma é a identidade. E se existe algum karma? O que existe aí é ação e reação, no nível da dualidade. Tá. Então o cara desencarnou porque deu um tiro na cabeça e depois volta retardado? Como explica isso? Como você pode provar que ele voltou retardado? Porque os espíritos que ficaram aí do outro lado contaram que é assim. Então tá. Olha lá. Pois é, eu questiono isso tudo. Vamos questionar também, Vozilda. A senhora quer passar uma mensagem para a gente, uma última mensagem? Não passei por todas as perguntas, mas a senhora me parece que está quase na hora de subir para a sua Aruanda, né? Vamos ficar assim, em silêncio diante disso daí, né? Vamos ficar é melhor. Vamos então, Vozilda. Eu queria dar uma mensagem hoje. Opa, vai lá. Vão dormir. Em que sentido, vó? Não, no sentido bem literal, no único possível, né? Porque mais dormindo do que já tá, não dá para ficar. Vão dormir. Nesse sentido bem literal de deitar numa cama e fechar os olhos. Vão dormir. Porque pelo menos ali não tem a voz insistente da mente questionando tudo. Ali vocês experimentam perfeita paz e simplicidade. Ali desaparece o espírito, ali desaparece a evolução, ali desaparece o bem e o mal, ali vocês apenas são, por alguns instantes, plenamente. Vão dormir. É só isso. Tá bom. Eu agradeço muito. E que Deus abençoe, então, a senhora, viu? Muito obrigado. Fique em paz. Obrigado.